Olá pessoal, muito bem. Olá pessoal aqui do Instagram, pessoal do Facebook, que bom ter vocês aqui na sexta-feira de novo. Hoje é uma daquelas noites legais que eu escolhi para falar para vocês sobre coisas que eu vejo no consultório durante a semana. E essa semana a gente fez uma cirurgia bem interessante, bem legal, de queixo. Legal, né? O queixo. Às vezes as pessoas falam, mas que bobagem o queixo. Gente, o queixo é extremamente importante para a gente ter uma definição do nosso rosto. Por toda vez que a gente vai tirar uma foto, você quer fazer aquela pose, aquela coisa legal. Por isso que eu botei a Madonna cantando Vogue, quando ela fala strike a pose. Essa história de você pegar uma melhor ângulo do seu rosto. E o queixo faz falta? Ou o queixo está atrapalhando? O queixo está demais? O queixo está de menos? E as pessoas perguntam muito no consultório. Então eu escolhi falar sobre queixo hoje com a Madonna, né? Ivone Guimarães, querida, Regina Javassi, Dr. Wildecir Barros, Ilma Lima aqui no Facebook. Que bom, gente, bem-vindos, bem-vindas. Dulce Tanuri, querida, bem-vinda aqui no Facebook também. Então, gente, é isso. Eu quero falar para vocês bem rapidinho sobre como é que a gente lida com queixo ao som de Madonna, que eu vou ter que tirar agora, porque não dá pra gente falar com a Madonna cantando, embora eu adore a Madonna. E aí você strike a pose e você fica pensando, puxa, cadê meu queixo? Vou botar uma barba, mas ela é mulher, como é que vai botar barba? Então, a melhor coisa é a gente falar sobre isso e aí de repente, se você tem algum problema com o seu queixo, você já tem uma luz que de repente como é que você pode melhorar. Pois é, gente, queixo é o seguinte, é uma proeminência, né? Quer dizer, essa definição do rosto. Existem várias regras sobre beleza, sobre simetria de face, que a gente usa para dar aula, para falar em congresso, e o queixo, ele determina distâncias, terços no nosso rosto e pontos de luzes que dão a beleza. Esse negócio difícil de definir que é beleza, mas a gente precisa de definição de pontos de rosto. Seu olho é lindo, sua boca é linda, mas o rosto não tem uma estrutura legal. E aí, mais uma vez, o queixo está fazendo excesso ou está fazendo falta. E é por isso que a gente vai conversar. Eu separei rapidinho 3 tipos de problemas nos queixos que a gente pode abordar na cirurgia plástica. Mas antes de falar sobre isso, eu queria mostrar uma foto que eu vi na internet que eu achei muito legal. Olha que joia, olha que bacana. É a nossa querida, maravilhosa Angelina Jolie. Vocês estão vendo ela aqui na direita? Isso aqui é a Angelina Jolie como ela é, né? Quer dizer, nem que seja depois dos procedimentos estéticos. Mas dá uma olhadinha nela, a mesma foto sem queixo. Vocês estão vendo? Olha aqui. Olha como faz falta. Olha como uma definição de queixo, ela é importante para a gente ter um perfil legal, um perfil suave. O que parece aqui? Ela é horrorosa? Não. Mas as pessoas que não têm queixo são feias? Não. Mas a questão é que parece que a pessoa está tensa. Tá vendo aqui, quando o queixo não está definido, ali ela está normal. Aqui é uma foto de computador que a pessoa fica com menos queixo. Então a impressão, quando a gente tem menos queixo, é que a gente está assim um pouco tensa, porque não tem aquela força óssea que ajuda a fechar a boca. Então a gente faz meio assim, a gente sobe o lábio inferior para fechar a boca, porque o queixo não está lá e ele não está me ajudando. Então dá assim, passa uma impressão de tensão. Não é interessante isso? E a gente vê isso em consultório, porque às vezes a gente fala para o paciente, olha, pacientes, por exemplo, que nos procuram para fazer plásticas de nariz, por exemplo. E nariz é dessas coisas que interferem no perfil. E às vezes o nariz é grande, assim, tem uma deformação e a pessoa não tem tanto queixo. E é a obrigação da gente, como cirurgiões plásticos, falar sobre o queixo, porque ele interessa no perfil, onde o nariz está incluído. E às vezes a gente comenta, olha, seu queixo está um pouquinho retraído, a gente podia fazer alguma coisa, mas como? Mas para quê? Eu nunca vi. Então a gente precisa perder tempo para explicar essa importância do queixo. Ninguém vai morrer sem queixo, ninguém vai morrer com excesso de queixo. Mas quando a gente lida com harmonia de face, queixo, nariz, proporções, elas são muito importantes. E hoje, gente, a gente lida cada vez mais com isso. A gente lida com regras, a gente lida com bom senso, porque o que a gente faz hoje é tentar transformar aquela coisa abstrata, que é a beleza, que é a harmonia, em regras, em formas assim palpáveis para a gente adaptar a prática e conseguir chegar a um resultado legal. Então, basicamente, depois que a Angelina ela voltou aqui para o queixo dela, olhem a diferença. Não é legal isso? Não é legal?
Olha que bacana, aqui no Facebook, tá vendo? Ela tá com queixo, ela tá sem queixo. Aqui no Instagram, ela tá com queixo, ela tá sem queixo. Bom, e aí o que a gente vai fazer? A gente vai chorar? Não, a gente vai trocar ideias com um cirurgião plástico, porque é quem pode te dar uma dica. Então, dos grupos de queixos problemáticos, né, Maria Valentina, Kátia Lobão, minha querida, te vi agora mesmo, que bom, vai daqui a pouco pro Canadá, chiquérrima. Doutor Ike Albigaindi, Marta Queiroz, minha irmã querida, aqui no Instagram. Então, gente, eu separei os problemas do queixo em 3 grupos. O primeiro deles é um grupo que a gente tem assim um pouco mais de dificuldade de mexer. Tá vendo esse cara? Todo mundo conhece, ele é jogador, ele é um goleiro, e ele tem o que a gente chama de hipermentonismo, que significa muito queixo. Quer dizer, o que é o muito queixo? É você, numa harmonia de face, tem assim um componente da parte terminal, da parte mais inferior aqui do seu rosto, pesada demais, desarmônico demais. Então o que parece? Parece que a pessoa está assim, está sofrendo, né? Quer dizer, ela está meio... Você tem que operar? Não. As pessoas com queixo assim, elas são felizes e ponto final. Mas se você não está feliz, aí que a gente vai lá no cirurgião plástico e a gente troca umas ideias. Não é, Mersonzinho? Não é, Maísa Porto, minha querida? Então, gente, esse aqui é o hipermentonismo, aqui no Facebook, aqui no Instagram. Essa situação tem 2 possibilidades. Ou a gente tem muito osso, e aí o tratamento é serrar o osso, é cortar o osso por dentro da boca, ou então o excesso é fruto de tecido mole. O que significa isso? Muita gordura, muito músculo e às vezes até um excesso de pele. Então aí esse hipermentonismo que não tem uma coisa óssea importante, aí a gente opera. Como é que a gente opera? A gente tem alguns procedimentos. Eu, por exemplo, gosto de tirar uma elipse aqui nesse excesso de carne, né, de gordura, de pele. A gente corta, costura e você define mais o queixo. Fica muito legal. Só que aí vem o segundo grupo de pessoas que tem um negócio, eu escolhi, olha aqui, não é maldade nenhuma, mas o segundo grupo é o chamado queixo de bruxa. O que é o queixo de bruxa? Né, Ivone, aqui no Facebook, Laís Judice, Ana Cândida, Karine, Fabiana Rosa. Pois é, o que é o queixo de bruxa? É aquele queixinho que tá até mais ou menos, mas quando você ri, ele cai, ele fica assim, sabe? De perfil fica aquele queixinho caído. Lembra daquela atriz, a Reese Witherspoon? É uma moça muito bonita, mas é o típico queixo que eu tô falando agora. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo ali? Claro que isso aqui é uma foto de internet, com todo respeito a Reese, mulher muito bonita. Mas vocês estão vendo? Quando a pessoa ri, o queixo cai, o queixo vai para baixo, o queixo fica pontudo para baixo. Vocês estão vendo lá? Olha aqui, ela tá rindo, a gente vê que tem aquelas ruguinhas normais, mas o queixo tá excessivamente longo e chato. E de perfil tem sempre uma coisinha pendurada. Doutora Agnes Wolff, bem-vinda, que honra ter você aqui. Guilherme Teodoro, bem-vindos, bem-vindas, Karine. Então, gente, o tal do queixo de bruxa, que infelizmente a Reese Witherspoon ela tem, ele é fruto de um problema muscular. Sabia disso? Nós temos vários músculos na nossa face. Tá vendo? Esses são alguns dos músculos. E esse aqui em verde, ele se chama depressor do ângulo da boca. O que causa esse tal de queixo de bruxa, quando a pessoa ri, coitada, né? O que causa isso? Você está lá, você está bem, os músculos estão aqui, a pele está aqui, a gordura está aqui. Mas quando você ri, a gente ativa alguns músculos que deprimem o queixo. Entre eles, esse tal de depressor do ângulo da boca. A gente tem também aqui um outro músculo, por exemplo, que é o depressor do lábio inferior. Tá vendo esse aqui? Ó, no canto da nossa boca, a gente tem esse aqui danado, que é o depressor do lábio inferior, e tem o depressor do ângulo da boca. O outro aqui no meio é o mentalis, ele levanta o queixo. Os outros dois puxam para baixo. Então, na verdade, quem tem o tal do queixo de bruxa, gente, olha, é um negócio assim meio bobo falar, mas tem gente que sofre muito e às vezes nem sabe o que tem. Eu já tive pacientes no consultório que chegam para mim e dizem: olha, eu me sinto tão feia, eu vim aqui para você fazer uma plástica em mim porque eu tenho queixo de bruxa, eu não sei o que é, mas quando eu rio, meu queixo fica caidinho, fica pendurado. Opa, vamos usar a anatomia e analisar o caso de cada um. Então, nesse caso desse queixo de bruxa,
que é o queixo que cai quando você ri, é fruto de ação de músculo. Então, quando tem músculo envolvido, qual é o tratamento? Tcharam! Botox. Sim, o simples, maravilhoso, bacana, interessante, Botox. Ué, mas aí você vai me dizer, mas o Botox, o queixo dela já não está desmaiando, já não está caindo quando ela ri, você bota Botox, vai relaxar tudo, ela vai ficar aí que ela vai ficar... É o contrário. Porque, gente, Deus é muito sábio. A anatomia é um negócio fora de série. Para cada coisa que a gente tem no nosso organismo que puxa para um lado, tem outra que puxa para o outro lado. Então, como eu falei, a gente tem os músculos que puxam para baixo e tem os músculos que levam para cima. Então, quando eu bloqueio os que puxam para baixo, eu vou dar chance aos que elevam de trabalhar melhor. Portanto, a pessoa vai sorrir e não vai mais usar aqueles chatos do lateral e joga o queixinho para baixo. Entenderam? Isso, gente, é muito simples. E olha que bacana, não é cirúrgico. Você aplica um botox e acabou. Evidentemente que existem casos e casos. É lógico que isso aqui a gente está falando um bate-papo assim. Mas tem gente que tem o tal do queixo de bruxa, que é o que cai quando a pessoa ri. Mas tem também excesso de pele, ou então excesso de osso, ou então falta de osso, falta de sei o quê. Então, tudo parte de uma avaliação. Mas... no caso da Reese Witherspoon, se ela me procura, eu sugiro, quer dizer, se ela me disser, ela é linda, não precisa fazer nada, gente, eu não quero aqui entrar em polêmica. De vez em quando tem esses debates assim, esses cirurgiões plásticos acham que todo mundo tem que fazer alguma coisa. Ninguém tem que fazer nada, sabe? Se você tá feliz com qualquer coisa, um olho, dois olhos, três olhos, puxa, seja feliz. Mas, gente, a maioria das pessoas tem algum nível de preocupação com a aparência. E não é por causa das mídias, isso é um papo furado, sempre foi. Você vai lá nas civilizações da Suméria, no Egito, as pessoas se pintavam, as pessoas se cuidavam, isso é inato ao ser humano. Então respeitem as pessoas que não se sentem bem. Portanto, parem de criticar. Aí a fulana só faz plástica. Deixa a coitada, ela é feliz. E mal é você que fica às vezes lá em casa sem fazer nada, com inveja de todo mundo, para baixo, depressivo, pandemia, guerra na Ucrânia, depressivo para baixo. Sai fora! Se a sua energia é ruim, cai fora do planeta, porque o planeta já está pesado demais. Então para de julgar quem quer fazer alguma coisa estética, quem quer fazer uma pigmentação, quem quer botar uma roupa legal, quem quer se sentir linda, lindo. Isso aí não é problema, pelo contrário, é solução. Então eu não estou aqui advogando o fato de que você tem queixo de bruxa, vai lá me procurar, porque se você tem queixo de bruxa, você não tem queixo, vai lá me procurar porque eu dou conta do mundo todo, eu sou poderoso. Ridículo isso, não vou nem comentar. Entende? Meu papel aqui é tratar de pessoas que se importam com alguma coisa na aparência, com estética ou com reparação e ponto final. Então, o queixo de bruxa é isso, gente. É um problema, vamos dizer assim, uma ação muscular. Né, Lúcia Ribeiro? Né, Juliana? É Cleia Walter? Bob Vagalume? Siboney Morelli, doutora Siboney, quanto tempo preciso falar com você? Lília Del está assistindo. Pois é, gente, plástica é isso. Precisa? Ninguém precisa. Agora, é uma fonte de segurança para sua autoimagem? Vai, faz, seja feliz. E para de ouvir as pessoas, porque geralmente quem fala não é porque está morta de inveja ou porque tem algum problema pessoal que não consegue dizer eu quero me cuidar. Então não dê ouvido a gente que te puxa para baixo. Bom, então esse é o segundo grupo de problemas de queixo. O primeiro é aquele queixão, né, que às vezes tem osso, precisa serrar, às vezes é só tecido, eu posso cortar. O segundo grupo é da Reese Witherspoon, que é o tal queixinho de bruxa, que é um músculo que puxa para baixo. E aí, gente, olha, talvez o mais comum são aquelas pessoas que não têm muito queixo. Quem que é que não tem muito queixo? Não tem muita definição da ponta, sabe? Existem graus e graus. Existem pessoas... Muito bem, Ivone, se ama se cuidar. Isso mesmo, chega de tristeza, chega de gente para baixo. Coisa horrorosa, né? Ai, Deus me livre. Muito bem, gente. Então, aí a gente chega num caso assim. Isso aqui, gente, são fotos de internet. Outro dia uma paciente me falou assim, eu vejo as suas lives e eu morro de medo de você mostrar minha foto. Eu jamais faria isso. É o máximo do antiético. Isso aqui que a gente pega são fotos de internet, são fotos que a gente vê por aí. E eu uso para ilustrar, para ficar mais legal, mais palatável o assunto. E não ficar aquela coisa chata, maçante, numa bruta sexta-feira à noite. Então essa moça, muito comum, a gente vê. Vocês estão vendo que não tem muito queixo? Lembra daquela foto da Angelina Jolie no início do nosso papo?
que ela estava lá com o queixo normal e depois sem o queixo. O que que representa isso daqui? Isso é um problema? Não. É feio? Não. A questão de feio e bonito é muito mais, eu acredito, energia do que um padrão estabelecido. Mas, se de repente a pessoa, essa moça, que eu nem sei o nome dela, se de repente ela fala assim, eu não gosto de foto de perfil. Gente, isso é tão comum. Isso é tão comum a gente ouvir no consultório. As pessoas falam, eu não gosto de foto na praia por causa do meu culote. Eu não gosto de foto na festa de perfil por causa do meu nariz. Eu não gosto disso, não gosto daquilo. Sabe o que eu falo? As pessoas, a gente, eu inclusive, nós temos tanto problema, todos temos, e alguns desses problemas, eles são tão insolúveis por uma série de razões, não dá para se resolver. Os que dá para resolver, eu acho que a gente tem que pensar duas vezes e resolver. E a estética, em muitos casos, é possível a gente melhorar sim. Cirurgião plástico não é infalível. A gente não tem um dom da magia que você vai lá e me paga que eu faça e aconteça. Não. É medicina, tem limitações, tem cuidados, a gente precisa ter toda essa noção. Mas assim, quando você aí que está me ouvindo e que está infeliz, independente de ser o que for que eu estou falando hoje, no caso do queixo, mas sei lá, se tem uma outra coisa, troca umas ideias, né? Outro dia eu ouvi uma discussão, a pessoa falando assim, eu acho que essa coisa de plástica é muita falta do que fazer, devia fazer uma terapia e se aceitar. Ridículo. Não fala uma bobagem dessa. A psicologia é importantíssima, a psiquiatria é importantíssima, mas são coisas aliadas. Não dá para você condenar uma pessoa que tem um caroço no meio da testa para fazer terapia. Vai lá e tira o caroço. A terapia é complementar muitas vezes, ou às vezes não tem nada a ver com a aparência, tem outros níveis de problema. Agora, quando a aparência realmente tem uma alteração passível de melhora, passível de correção, vai e faz. E aí depois, de repente, você faz a terapia, sei lá, pelo que resultou daquela alteração ou por causa dos seus outros problemas. Eu faço terapia, todo mundo tem que fazer terapia. Aliás, você sabe de uma coisa? Eu falo um negócio assim que eu acho realmente. Existem 3 coisas na vida que todo mundo precisa, não precisa de ir diagnosticar. A gente precisa de terapia, porque todo mundo tem um nível, cada um tem o seu, mas todo mundo tem um nível de problema, de coisas para se resolverem. Não é fácil a vida, tem coisas muito complicadas. Então todo mundo tem que fazer terapia, todo mundo tem que fazer botox, sabe? Porque você faz careta, você exagera. Tem que fazer? Não tem, mas indicação tem. E todo mundo tem que fazer massagem no pé. Todo mundo tem dor no pé. Quem não tem dor no pé? Hoje é sexta-feira, vocês acabaram de chegar do trabalho. Vai me dizer que o pé não está doendo? A gente nasceu para andar de 4 ou andar de 2? A gente é de 2. Os 2 pés, os coitadinhos sustentam tudo. Nosso corpo, os nossos problemas, ansiedades e tudo. Então, terapia, botox, massagem no pé, todo mundo precisa. Se vai fazer ou não, é uma outra história. É que nem plástica. Então, por exemplo, quando a paciente chega com essa coisa do queixo, né, que tem essa falta de projeção, que nem essa aqui, aí vem o início da nossa conversa. Que essa semana eu operei uma moça linda com uma prótese de queixo. O que a gente faz? Eu preciso, olha aqui, eu preciso desenhar esse queixo. Eu preciso devolver harmonia para esse perfil. E aí a gente hoje tem duas formas. Claro, tem pessoas que têm uma deformidade imensa, tem uma retração. Lembra do Noel Rosa, um compositor carioca? Ele não tinha queixo, ali era diferente, tem que se fazer cirurgia, enxerto de osso, é diferente. Mas a imensa maioria das pessoas que tem esse negócio aqui, desse queixo que está mal resolvido, a gente pode associar, a gente pode assim decidir por 2 tipos de procedimento. Isso mesmo, gente, dá coraçãozinho, porque aumenta muito o algoritmo do Instagram e do Facebook aqui também. Depois a gente posta no nosso YouTube. E mandem coração, esse aviãozinho para as pessoas que vocês gostem, que queiram saber sobre isso. Então, eu tenho pouco queixo. O que eu faço, doutor Márcio? Olha, existem 2 opções no mercado: prótese e preenchimento. Prótese e preenchimento. Como é que a gente decide? Preenchimento, eu posso fazer um produto que não vai embora mais, que é o PMMA, chama-se Linea Safe, o produto, o nome comercial. Você injeta aqui no queixo e aí tá lá. Você molda, você faz isso no consultório, é um negócio bem simples, rápido, você sai pronta ou pronto. Tem um outro produto que a gente também pode injetar no Brasil que se chama ácido hialurônico. O ácido hialurônico, ele tem uma propriedade muito interessante que é preenchimento, mas também hidratação de tecidos. A diferença dos dois:
Ácido hialurônico vai desaparecer em torno de 2 anos, mais ou menos, porque para fazer queixo eu preciso usar o ácido hialurônico mais concentrado, então é o que dura mais tempo. Ou a gente usa o tecido inabsorvível, porque se eu quero fazer um queixo, eu quero simular um osso, né? Então, se ele faz uma granulação, um enduramento da região, isso é bom, porque mais ou menos fica como se fosse um osso mesmo. Sabe qual é a diferença entre os preenchimentos e a prótese? Eu acredito, assim, como cirurgião plástico, é a intensidade da definição. Dependendo do caso, por exemplo, tem pacientes que têm... Lembra daquela história dos músculos? Tem pessoas que usam muito os músculos, a gente fala e a gente contrai a musculatura. Então, às vezes, por causa dessa intensidade, os preenchedores, eles não ficam tão bem. Eles não projetam tão bem. Fica bom, mas fica mais ou menos. Aí você tenta botar mais um pouco e aí também não chega a projetar. Dependendo do caso, e eu sempre falo isso nas consultas, se você quer uma coisa definitiva, uma projeção legal, pensa em prótese. Prótese de queixo. Eu adoro, eu sou da escola Pitangui, professor Ivo Pitangui, lá no Rio de Janeiro, meu grande professor, meu mestre querido, meu padrinho de casamento. Ele tem uma técnica que é uma prótese de silicone. Ele é rígido, mas é moldável. Não é igual a prótese de mama. A prótese de mama tem que ser macia, né? O seio, a mama, é um tecido bem macio, não pode ser duro. Aqui não. Aqui tem que simular um queixo mesmo, então tem que ser um pouco mais rígido. Então eu adoro a prótese de silicone. Ah, mas tá tão antigo, tem a prótese de Podex, tem a prótese não sei o quê. Tudo tem limitação, gente. Tem várias opções no mercado, tem algumas que são porosas. O problema é que elas ficam muito pregadas, às vezes tem retração. Eu não gosto. Escola Pitangui a gente usa, claro, eu prefiro a prótese de silicone semi-rígido, que vai ficar lá pro resto da vida. Não atrapalha os dentes, não desestabiliza nada. Evidente que, claro, no início vai ficar meio inchado, vai ficar meio assim, depois vai desinchando e fica bacana. Existem algumas perguntas assim, tipo, por exemplo, o que acontece se ao longo do tempo, será que meu osso vai ficar frágil? Não. Será que meus dentes vão ficar abalados? Não. A gente fez um trabalho lá na Clínica Pitangui em 1991. A gente pegou os resultados de 1961 a 91, quer dizer, a gente avaliou 30 anos. E a gente conseguiu chamar vários pacientes para a gente avaliar de 2 jeitos, a estética e raio-x. Naquela época, claro que já tinha tomografia, mas a gente fazia raio-x. Sabe o que a gente viu? Todos os pacientes, depois de 30 anos com a prótese de silicone no queixo, tinham a mesma estabilidade de resultado, uma discreta absorção do osso, mas a prótese estava lá no mesmo lugar, sem nada de problema nos dentes. Então é uma técnica extremamente segura que a gente usa até hoje. Entenderam? Basicamente, gente, é isso. O queixo, eu sei que, assim, eu gosto de tirar a sexta-feira para bater um papinho. Esse papinho, ele serve para incitar pessoas a pensarem. Você que está aí me ouvindo, Kazen, Doha, Jasmine, Rafael Oficial, Zé Roberto Borges, meu primo querido lá de Cuiabá, Amélia Miranda. Então, se você está ouvindo, se você de repente pensa, puxa, eu tenho aquele negócio lá que eu não gosto desde que eu nasci, né, Meire, Gabriel, querida, bem-vinda. Então, a cirurgia plástica, gente, ela serve para, é uma armazinha que a gente tem para a gente ficar um pouquinho mais feliz. Ninguém vai modificar a sua vida porque você fez um procedimento, mas de repente é um daquele tripézinho ali da autoestima, né? Você se sente mais legal, mais confiante, por que não? Se você pensa em fazer alguma coisa, liga pra gente. A gente tem o site mucioporto.com.br, lá é a Disneylândia da estética, da informação da estética. Eu gosto de dizer assim, a gente tem um monte de coisa, Live Magazine, que são todas as lives que a gente faz desde 2020. A gente tem assim simulações, a gente tem orientação quanto a todo tipo de tratamento dentro da cirurgia plástica, da medicina estética, todos os lasers, os botox, os preenchimentos, está tudo lá. Todos os cursos que a gente dá, mentoria, fellowship pelo mundo afora. Aliás, esse mês a gente está indo para o Cairo, no Egito, de novo. A gente vai falar exatamente sobre isso. O rejuvenescimento do terço inferior da face, e aí vai entrar esse tratamento do queixo. Então, gente, é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida ou se vocês quiserem me perguntar alguma coisa, vocês vão me mandar no direct.
ok? Muito bem. Karine, Sasha, Esther Paixão, Arthur, meu sobrinho, Edson Nunes, aqui no Amélia Miranda, Sauís, doutora Sidney, Ivone Fernandes, Lília Del. Muito obrigado, gente. É isso aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês mandam direct aqui no Instagram, ou aqui no Facebook, ou no YouTube, ou então diretamente no nosso site. Lá tem a possibilidade de você marcar uma consulta presencial, uma consulta virtual, e a gente tira suas dúvidas. Porque se você tem vontade de strike a pose, né, tipo Madonna, como ela gosta de falar, você vai pensar em fazer alguma coisa para sua autoestima. Então é isso. Se vocês quiserem alguma coisa, alguma dúvida a mais, eu prometo que eu vou responder as suas perguntas, tá bem? Um beijo para vocês, bom final de semana, tchau!